Fez uma busca e apreensão numa fonte de um jornalista, e não foi a direita quem fez isso. Foi o grande herói da esquerda, o que vai tomar cafezinho com Lula. Vai fazer? O que é que o senhor vai fazer? Mais um desrespeito à Constituição Federal, mais um artigo rasgado, que já foi rasgado anteriormente, mas foi rasgado mais uma vez. Então, nação, o clima esquentou entre os deputados aí e o Alexandre de Moraes. Olha só o que eles vão falar sobre o Alexandre de Moraes. Senta aí para vocês não cair. É absurdo o que eles vão revelar agora sobre o Alexandre de Moraes. É complicado, mas preste a sua atenção no que o Gustavo falou primeiro, depois a gente vê a outra fala. Se liga aí, ó. Se inscrevam, deixe seu like e comentem as suas opiniões nos comentários. Se liga aí. Uma busca e apreensão numa fonte de um jornalista, e não foi a direita quem fez isso. Foi o grande herói da esquerda, o que vai tomar cafezinho com Lula, que faz jantar para Lula e Alcolumbre no momento de eleição, enquanto quer derrubar e tornar inelegível o adversário do Lula. estamos apresentando mais um processo de impeachment contra o ministro Moraes por conta dessa decisão de ontem de rasgar o artigo 5º combinado com o artigo 220. O artigo 5º dessa Constituição aqui foi rasgado. O artigo 220 dessa Constituição aqui foi rasgado. E vocês lembram o que a gente fala aqui reiteradas vezes, no que diz respeito ao inquérito do fim do mundo, o inquérito que todos conhecem como inquérito das fake news, que eu estou lá. Eu também. O deputado Gai está lá e vários outros parlamentares. Aí eu pergunto, todo mundo aqui tá deputado Marcelo Van Hatten, deputado Sanderson. Aí eu pergunto, vocês observam algum parlamentar de esquerda lá nesses inquéritos? Não. Por quê? Porque é utilizado para perseguir a oposição. Aí eu pergunto, em uma democracia pode-se existir isso? Inquérito das fake news aberto, vou lembrar aqui porque o brasileiro tem a memória fraca, muitos brasileiros têm a memória fraca e esquecem das coisas rapidamente. Amigo do meu pai, revista da Cruzoé, o ministro, o presidente do STF, dá uma canetada e censura a imprensa brasileira. E abre de ofício, um inquérito que até hoje está aí para perseguir opositores e distribui, sabe como? Sem sorteio. Para quem? O ditador da toga. O maior violador de direitos fundamentais, o maior violador de artigos constitucionais da República Federativa do Brasil. O excelentíssimo, o Deus Supremo, o ministro Alexandre de Moraes. Ele utilizou esse inquérito ontem, aberto de ofício, sem sorteio, para perseguir um jornalista lá no estado do Maranhão, por questões políticas internas, porque fazem agora oposição a outro ministro que foi colocado por Lula, o senhor Flávio Dino, que usa também o seu poder como ministro da Suprema Corte para ser relator de inquéritos contra opositores políticos do estado do Maranhão. Meu Deus do céu, quando é que a grande imprensa brasileira vai acordar para a ditadura que estamos enfrentando? Quais ações iremos tomar como líder da oposição, o líder da minoria, o líder do PL? Estamos apresentando mais um processo de impeachment contra o ministro Moraes por conta dessa decisão de ontem de rasgar o artigo 5º combinado com o artigo 220. Aí vocês me perguntam, mas vai dar o quê, deputado? Vocês colocam impeachment toda hora. O que vai dar eu não sei. Eu sei que eu tenho que fazer minha parte como líder da oposição. Eu vou apresentar 1 milhão, como eu já falei aqui, de impeachment, porque eu não posso ficar calado e quieto. Se Deus permitir, no próximo ano teremos senadores que terão coragem de defender o Estado de Direito. Não é atacar o Supremo, é defender o Estado de Direito e defender esse livro aqui, ó. Eu não vou jogar ele aqui no chão e rasgar, porque eu tenho respeito. Eu tenho respeito, apesar de aqui não estar servindo de nada. Aqui não está servindo de nada, porque o STF rasga essa carta magna quando deveria ser o guardião. Hoje no Brasil isso aqui não vale mais nada. Hoje uma pessoa que quer estudar direito, deputado, ela não vai para uma faculdade para estudar isso daqui. Ela tem que estudar a cabeça do Alexandre de Moraes. Porque é a cabeça do Alexandre de Moraes e o que existe ali dentro, isso é o que determina as balizas do direito do nosso país. Se você quer saber quais são os seus direitos, você só vai saber perguntando para o Alexandre de Moraes. Quando eu fiquei sabendo dessa busca e apreensão em uma pessoa que é uma fonte de um jornalista, eu fiquei imaginando, daqui uns 3, 4 anos,
alguns jornalistas escrevendo artigos defendendo as ações do Alexandre de Moraes, de dentro da cadeia, colocadas lá por Alexandre de Moraes. Não assusta vocês o fato de que 66% da população brasileira está disposta a votar para candidatos ao Senado que tenham o compromisso de fazer impeachment de um ministro do STF? Não assusta saber que se tornou uma das pautas principais nas eleições desse ano? Saber que a maioria do povo brasileiro não está tão preocupado em recurso, emenda, projeto de lei PEC, estão implorando: devolvam a nossa liberdade de expressão, devolva a liberdade do jornalista poder denunciar crimes, devolva a nossa democracia, porque é isso que esse povo quer. Ninguém quer derrubar a STF, uma entidade crucial para qualquer democracia, mas isso se torna um perigo quando essa entidade é sequestrada por pessoas que não respeitam a Carta Magna. Uma instituição criada para proteger a Constituição, hoje tem membros que representam o maior risco à mesma. Até onde a gente vai ficar fazendo coletivas de imprensa? Por que foi feita essa busca e apreensão? Todas, e a Malu Gaspar disse isso muito bem, eu quero parabenizar a coragem da Malu Gaspar aqui. Todas. Procuram-se 100 pessoas para testar... defendendo as ações do Alexandre de Moraes, de dentro da cadeia, colocadas lá por Alexandre de Moraes. Olha o nível da insanidade que o Brasil chegou. Nós não estamos longe de vermos pessoas do jornalismo brasileiro defendendo o Alexandre de Moraes de dentro da cadeia, porque esse é o caminho que todos nós vamos, se nós não nos erguermos contra essa ditadura. Não assusta vocês o fato de que 66% da população brasileira está disposta a votar para candidatos ao Senado que tenham o compromisso de fazer impeachment de um ministro do STF? Não assusta saber que se tornou uma das pautas principais nas eleições desse ano? Saber que a maioria do povo brasileiro não está tão preocupado em recurso, emenda, projeto de lei PEC, estão implorando: devolvam a nossa liberdade de expressão, devolva a liberdade do jornalista poder denunciar crimes, devolva a nossa democracia, porque é isso que esse povo quer. Ninguém quer derrubar a STF, uma entidade crucial para qualquer democracia, mas isso se torna um perigo quando essa entidade é sequestrada por pessoas que não respeitam a Carta Magna. Uma instituição criada para proteger a Constituição, hoje tem membros que representam o maior risco à mesma. Até onde a gente vai ficar fazendo coletivas de imprensa? Até onde parte da imprensa vai bater palmas? Bom, parece que ontem uma boa parte dela acordou. Com exceção de algumas pessoas, como Daniela Lima, que faz questão de defender a busca e apreensão em cima de uma fonte de um jornalista. Loucura, loucura, loucura. Não se enganem. Por que foi feita essa busca e apreensão? Todas, e a Malu Gaspar disse isso muito bem, eu quero parabenizar a coragem da Malu Gaspar aqui. Todas as denúncias, todos os grandes escândalos de corrupção que o Brasil pôde descobrir, só aconteceram porque alguém passou essa informação para a imprensa. Alguém passou um e-mail, apresentou documentos, dossiê, mostrou provas, e através disso a imprensa tornou isso público. O que o Alexandre de Moraes fez ontem é acabar com o jornalismo investigativo. Eu pergunto para os senhores que estão aqui de frente, as senhoras jornalistas, você acha que alguma fonte vai ter a coragem de falar para você: ó, o governador do meu estado roubou, ou o presidente fez um esquema de corrupção com o filho dele para roubar os velhinhos do aposentado, ou o chefe de gabinete do presidente da república estava recebendo dinheiro de uma senhora que recebia dinheiro do careca? Vocês acham que alguém vai ter a coragem de se expor agora? Porque isso só acontecia porque tem aqui dentro um artigo que fala de sigilo da fonte, que agora não existe mais. Para entrar na conclusão, porque eu quero deixar que os meus colegas também participem desse momento, quando o ministro Alexandre de Moraes abriu o inquérito de ofício, o que não está na Constituição, a imprensa bateu palma, porque era contra seus adversários. Quando o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão de pessoas inocentes por um suposto golpe de Estado,
a imprensa bateu palma, porque era contra seus adversários. Quando Alexandre de Moraes mandou derrubar milhares de contas e perfis nas redes sociais de pessoas críticas a ele, parte da imprensa, se não a maioria, bateu palma, porque era contra seus adversários. E agora? A imprensa vai bater palma? A imprensa vai aceitar calada isso? Porque colocaram na cabeça, eu entendo, o sistema de doutrinação, deputada, é impressionante. Colocaram na cabeça da nossa imprensa brasileira de que a direita é perigosa. Nossa, essas acusações aí é complicadíssima. E quem sou eu, né? Um mero mortal para falar alguma coisa dessa situação. Mas aqui na CNN saiu, né? Uma manchete, né? Moraes defende a operação contra fontes de jornalista no MA, né? E cita crimes, né? Complicado, né? Isso aqui deve ter gerado toda essa repercussão aí que o Gustavo Gaia tá falando aí, né? O ministro defendeu nesta quinta-feira, né, a operação que mirou pessoas apontadas como fonte de jornalista, né? Luiz Pablo, né, autor de reportagem crítica ao ministro Flávio Dino, e afirmou que o sigilo de fonte não pode ser usado para acobertar a prática de crimes. A declaração ocorre em meio a críticas à operação, né, terminada pelo próprio Moraes. Foi que aconteceu aí, né? Essas críticas aí do Gustavo Gaia aí e do outro deputado, né? Os caras estão muito chateados com isso, porque, segundo eles, o jornalista não vai poder mais jogar no ventilador as coisas, né? Que o trabalho de jornalista é investigar, né? Investigar e trazer para a televisão. Isso é muito perigoso. A gente já viu vários casos aí de pessoas perderem a vida, né? Por causa de investigação, né? Tem vários casos aí, como Tim Lopes e Companhia Limitada aí, que eu não vou ficar falando aqui sobre isso, que não é o contexto do vídeo, né? E Moraes disse que a investigação aponta indícios contra pessoas que, segundo ele, atuaram de forma coordenada na obtenção ilegal de informações. Ele falou o seguinte, né? Sigilo de fonte é uma garantia constitucional consagrada por essa Suprema Corte, mas que nunca se confundiu e nunca e jamais se confundirá com escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Então, tá querendo dizer que os jornalistas aí procurar saber as coisas, investigar, é ilícito agora, né? E na época do Bolsonaro, investigou, tentaram descobrir as coisas, né? Ele tá aí, né? Preso. E se é ilegal ou não, não sei, entendeu? Eu não posso falar nada que eu não tô lá dentro, mas engraçado que agora tudo se tornou ilícito, né? Tudo se tornou ilícito, sendo que o Brasil fala em democracia, mas desse jeito fica difícil, né? A gente não vai mais... Até a gente tem que ter redes sociais, né? Fica até com medo de... Que tem vários jornalistas no YouTube, no Facebook da vida, essas redes sociais, e falam sobre isso, né? Então é complicado, beleza? Tamo junto, pessoal. Comente suas opiniões, o que vocês acharem aí dessa declaração aí do Gustavo Gaia, né? Sobre essa situação aí do STF, beleza? Abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.